Clara voltou à sua cidade natal após a morte da avó, mas mal podia imaginar a névoa de mistério e terror que a aguardava. Ao descer do ônibus, as ruas de terra e as casas coloridas pareceram acolhê-la, mas o silêncio era ensurdecedor. Olhares furtivos a seguiam, e um pressentimento sinistro se instalava em seu peito. Os amigos de infância, outrora acolhedores, agora desviavam o olhar como se escondessem segredos terríveis. Nas primeiras noites, sussurros a envolviam na escuridão. Vozes tênues dançavam com o vento, e sombras se moviam rapidamente entre as árvores do quintal. Clara tentava ignorar, acreditando que era o luto a atormentá-la, mas a realidade se tornava cada vez mais angustiante. A cada amanhecer, a cidade parecia sufocada por um manto de mistério e desconfiança. Quando reencontrou Lucas, seu amigo de infância, desabafou suas experiências perturbadoras. Ele a olhou com um semblante sombrio e a lembrou das antigas lendas que sua avó contava, sobre uma maldição que pairava sobre a cidade, alimentando-se da desconfiança entre os moradores. Enquanto investigavam, Clara e Lucas descobriram que uma sombra antiga se abatia sobre a cidade, um espírito vingativo que se alimentava do medo. Ao chegar à escola, Clara encontrou crianças inquietas, mas a falta de um aluno a intrigou. Um menino que desaparecera semanas atrás, ligado aos mistérios que a cercavam. Sua ausência pesava como um presságio, uma alusão a um perigo iminente. Certa noite, ao voltar para casa, Clara se deparou com uma cena chocante. Um grupo de vizinhos sussurrava, lanternas apagadas, em clima de conspiração. Eles não perceberam sua presença, mas o que ouviu a paralisou. Mencionavam um sacrifício para apaziguar a entidade que aterrorizava a cidade. Seu coração disparou, a atmosfera opressiva ao redor a deixava apreensiva, e a ideia de estar cercada por rostos traiçoeiros a apunhalava. Clara buscou ajuda nas autoridades locais, mas encontrou um delegado indiferente, mais interessado em silenciar os rumores do que em solucionar os desaparecimentos. Frustrada, Clara percebeu que alguns que se mostravam próximos a ela tinham segredos obscuros. A pressão aumentava quando começou a receber mensagens anônimas que a ameaçavam. A cada passo, o medo crescia e a dúvida consumia sua mente. E em um desses momentos traiçoeiros, uma figura fantasmagórica invadiu seus sonhos, chamando-a pelo nome, elevando a angústia a um novo patamar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Clara estava em uma encruzilhada, com a mente apavorada, enquanto os sussurros familiares se transformavam em gritos estridentes. Diante de uma porta antiga, seu coração acelerado anunciava que a verdade estava prestes a ser revelada. O que a aguardava do outro lado poderia ser mais aterrador do que tudo que já vivenciara. Com um frio na espinha, Clara respirou fundo, hesitando. O que ela decidirá fazer, sabendo que a maldição poderia consumir tudo que ama se não enfrentasse o seu destino? Clara finalmente empurrou a porta, o rangido a atravessou como um lamento sepulcral. O ambiente estava mergulhado em sombras, o cheiro de mofo e decomposição a envolvia. O facho de luz da lanterna tremia em suas mãos, refletindo seu estado. O que estava esperando por ela não poderia ser pior, ou poderia? Enquanto se aventurava pelo espaço escuro e empoeirado, seus olhos se ajustaram lentamente. Ao fundo, uma estante coberta de poeira exibia objetos antigos e estranhos, bonecas de porcelana com rostos tristes, frascos de vidro com ocupantes invisíveis, e um diário desgastado que parecia chamar seu nome. Clara se aproximou do diário, seu coração pulsando como um tambor em sua cabeça, e ao tocá-lo, um frio intenso subiu por sua espinha. As páginas estavam amareladas, repletas de anotações sobre a cidade e seus habitantes. Com um arquejo, ela leu uma passagem: a cada geração, um sacrifício deve ser feito. A entidade exige a alma de um inocente para manter o equilíbrio. O que isso significava? A sensação de que alguém muito próximo poderia ser o alvo a fez vacilar. Poderia ela ser a próxima? Um estalo repentino a fez virar,
e a lanterna iluminou uma figura encapuzada que a observava das sombras. Clara sentiu o ar faltar em seus pulmões. Você não deveria estar aqui, a figura disse com uma voz tão grave que parecia oriunda de outro mundo. Se não fosse pela luz fraca, Clara não teria conseguido ver os olhos, eram como abismos de desespero. Quem é você? Sua voz saiu quase como um sussurro, enquanto o terror a paralisava. A figura não respondeu, mas uma brisa fria varreu o ambiente, erguendo uma nuvem de poeira que parecia dançar sob a luz da lanterna. A figura fez um movimento brusco, e Clara, sem hesitar, fugiu. Correu em direção à saída, mas a porta que havia entrado parecia ter desaparecido. O lugar começou a se contorcer, as paredes pareciam se fechar sobre ela, tornando-se um labirinto de horror. O eco da risada da entidade preenchia o espaço, ressonando em seus ouvidos. A cada passo que dava, Clara sentia o peso de olhares a julgar, a maldição pulsando nas paredes como se a cidade fosse um organismo vivo, absorvendo seu pavor. Ela precisava sair dali. De repente, uma ideia surgiu. O diário. As respostas estavam ali, mas será que ela tinha tempo para decifrá-las antes que a entidade decidisse por um sacrifício? Ainda perdida em meio aos corredores sombrios, ela encontrou outro cômodo. O cheiro forte de ervas secas e velas apagadas invadiu suas narinas. No centro, em uma mesa coberta por um pano negro, estava um altar improvisado. Clara se aproximou, cada fibra do seu ser gritando para sair, mas a curiosidade estava mais forte. Ao levantar o pano, uma caixa de madeira apareceu, adornada com símbolos estranhos. Assim que abriu, uma luz fraca iluminou seu rosto. Dentro, havia um amuleto. Um colar com um pingente que emanava uma energia pulsante. Seria isso a chave para entender a maldição? Agora ela tinha uma escolha a fazer, usar ou não. No mesmo instante, um grito feminino ecoou de fora, impactando seu corpo como uma avalanche de terror. Era a mesma voz que a chamava em seus sonhos. Clara, em um último impulso, usou o amuleto. O impacto foi imediato. Uma onda de energia atravessou seu corpo, e a figura encapuzada começou a se desconstruir, como se a própria realidade se desmantelasse ao seu redor. Mas o que realmente estava acontecendo? E quem era aquela voz que ecoava? A escolha dela poderia ser mais do que uma questão de vida ou morte. O que a aguardava nos próximos momentos poderia selar o destino não apenas dela, mas de toda a cidade. O chão sob seus pés começou a tremer. Clara sentiu uma presença sombria se aproximando, e a atmosfera pesou ao redor. O que ela havia despertado? Uma nova pergunta emergiu na sua mente, um pressentimento gélido a envolvia. Ela realmente estava pronta para enfrentar os horrores que despertou? Clara se viu no centro de um turbilhão de luz e sombras, a energia do amuleto pulsando intensamente em seu peito. O brilho deixava rastros no ar, revelando detalhes macabros. Por um instante antes de desvanecer, criaturas grotescas espreitavam nas esquinas, rostos deformados com expressões de angústia, como se aquelas almas estivessem presas em um tormento eterno. A presença que se aproximava era palpável, cada vibração no chão reverberava em sua pele como um alerta de perigo. Um sussurro insidioso a envolveu, palavras em uma língua esquecida, uma melodia de dor e desespero que a fazia sentir-se fraca. Clara fechou os olhos, desejando que tudo aquilo fosse só um pesadelo. Ao abrir luz, viu uma figura feminina, flutuando, com um olhar penetrante. Era a mulher do grito. Você não deveria ter despertado que estava adormecido, Clara. Sua voz era suave, mas havia uma tensão, como se cada palavra fosse uma advertência. A mulher gesticulou, e o amuleto em seu pescoço começou a vibrar, reagindo à proximidade daquela entidade. Quem é você? Clara gritou, buscando uma resposta, um vestígio de esperança naquela escuridão infinita. O que você quer de mim? A cidade e seus segredos serão revelados, mas o custo será alto, respondeu a mulher, como se cada sílaba carregasse o peso de um destino sombrio. A entidade exige mais do que um sacrifício. Ela busca a verdade, e você tem o que necessário para libertá-la, ou aprisioná-la. Clara sentiu as paredes começarem a se fechar ainda mais, uma pressão física e mental a sufocando. As sombras dançavam e riam, como se divertissem com sua agonia. Em sua mente, pensou em sua família, seus amigos,
Poderia alguém deles ser a próxima vítima? O horror a consumia. Não! Eu não vou deixar isso acontecer! Ela falou, quase gritando, o desespero tornando sua voz rouca. O que preciso fazer? A mulher sorriu, mas havia mais tristeza do que alegria em seu olhar. Primeiro, você precisa encarar a verdade que a cidade esconde. O diário é só o começo. Pergunte a quem viveu isso antes de você, em seus sonhos, você encontrará a chave. Nesse momento, um rugido ensurdecedor irrompeu das profundezas. Todo o ambiente tremeu violentamente, a entidade despertava uma fúria adormecida. Clara sentiu a força do amuleto intensificar-se, como se a conexão com a mulher estivesse se rompendo. O tempo está se esgotando. Por favor, Clara, escolha seu caminho. O que está por vir é mais sombrio do que você pode imaginar. As últimas palavras da mulher ecoaram, onde atormentar a mente da jovem. Com um brilho ofuscante, a figura desapareceu, e Clara se viu sozinha em meio à escuridão esmagadora. A pressão aumentava, e os risos se tornaram gritos ensurdecedores que cortavam sua sanidade. Impulsivamente, ela voltou ao diário, suas páginas agora pulsando com uma energia sobrenatural, quase como se quisessem contá-la algo. Mas a leitura era interrompida por uma voz familiar vindo de outro cômodo. Clara? É você? O chamado de alguém próximo, alguém que ela não sabia se era real ou uma miragem daquela cidade amaldiçoada. Seria seu irmão? Estou aqui. Me ajude. O desespero inundou sua mente. Clara fixou o olhar na porta entreaberta à sua frente, um caminho que poderia levar à liberdade ou ao abismo. Ela precisava decidir, iria atrás do familiar, ou seria cautelosa e tentaria descobrir o que o diário realmente dizia sobre a cidade. O som da risada da entidade preencheu o ar novamente. Agora, mais um perigo se aproximava. A escolha não era mais apenas dela, ela precisava decidir por todos que poderiam ser afetados por seus atos. E, no fundo de sua alma, a pergunta fervia, estava ela disposta a pagar o preço dessa verdade? Clara hesitou. O eco do grito familiar ainda ressoava em sua mente, mas a tentação de descobrir os segredos que o diário prometia fazia seu coração pulsar pelo desconhecido. As sombras dançavam ao seu redor, atraentes e ameaçadoras, e a dor na sua cabeça crescia, quase como se a cidade estivesse tentando alertá-la. Clara! Por favor! A voz implorava novamente, mais urgente agora. O desespero na entonação dela cortava tudo ao redor. Era impossível ignorá-la. Com um ato de coragem contra a pressão opressora do ambiente, Clara avançou em direção à porta entreaberta. Ao cruzar o limiar, uma onda de frio a envolveu como um manto gelado. O cômodo era pequeno e quase vazio, exceto por uma mesa baixa coberta de papéis amarelados e um velho rádio empoeirado. Clara sentiu sua respiração acelerar ao notar que estava sozinha. Rodrigo? Ela chamou, mas a resposta ecoou apenas no silêncio constrangedor. Foi então que ouviu um leve zumbido vindo do rádio. O aparelho, pisca-pisca de energia residual, fez um estalo, e uma voz distorcida começou a sair dali. Era impossível distinguir as palavras, mas a sensação de um alerta assolou Clara. Você não está sozinha. A voz soou como um sussurro, quase como um lamento. Ela se aproximou, o coração disparado. O rádio balançava, e as sombras pareciam se mover freneticamente nas paredes. Clara estendeu a mão para o controle, mas uma descarga elétrica pareceu atravessar seu corpo quando sua pele tocou o rádio. Lembranças grotescas invadiram sua mente. Imagens de cenas de terror, como uma série de pesadelos se desenrolando em rápida sucessão, assombravam sua visão, a cidade em chamas, pessoas gritando, uma silhueta monstruosa se erguendo entre as chamas. Você é a chave, continuou a voz, mas o preço a pagar será sua sanidade. O amuleto em seu peito começou a vibrar descontroladamente, como se estivesse se alimentando da energia da cidade. Clara sentiu um nó na garganta e lutou contra o pânico que a ameaçava. Precisava encontrar Rodrigo. Essa voz, essas imagens, tudo isso era uma armadilha. Rodrigo! Ela gritou mais uma vez, mas suas palavras desapareceram, ofuscadas pelos gritos que ecoavam distantes, como um coro de inumanos clamores.
Sem pensar, Clara se virou e correu em direção à porta. Mas, ao atravessá-la, um rugido ecoou. O chão sob seus pés estremeceu, e a escuridão à sua volta parecerá afunilar, comprimindo-a em um espaço cada vez menor. Um novo sussurro começou a flutuar no ar. Uma escolha é necessária, Clara. O amuleto, ou sua vida. As vozes se sobrepunham, uma cacofonia ensurdecedora. Sem um destino claro, ela se lançou em correria, buscando qualquer sinal de seu irmão. Naqueles corredores tortuosos, Clara percebeu que o ar estava carregado de algo mais do que desespero. Era uma sensação de vigília, como se algo ou alguém estivesse observando cada movimento seu. A luz do amuleto tornou-se quase intolerável, piscando como um alerta. A cada passo, os sussurros se tornavam mais agudos e insistentes, como se estivesse informando-a que a verdade estava mais próxima, mas que revelá-la poderia consumir tudo ao seu redor. Clara, cheia de incertezas, se questionava se ainda havia caminho de volta. Rodrigo, onde você está? Mas, à medida que desenrolava a pergunta, um som estrondoso de madeira se quebrando a fez parar. Uma porta em frente a ela se abriu lentamente, revelando um ambiente imersivo e familiar, mas distorcido. Ao atravessá-la, Clara sentiu seu coração acelerar. A próxima revelação, certeiramente macabra, estava prestes a desvelar a escuridão que a cidade escondia. Uma luz se acendeu e, à sua frente, uma figura familiar se erguia na penumbra. Mas o que teria acontecido ao seu irmão? E que segredos a aguardavam nessa nova atmosfera? A neblina de terror se espessava, cada vez mais, enquanto os limites entre a realidade e o sobrenatural pareciam se borrar. O que mais ela precisaria enfrentar para descobrir a verdade? Clara sentiu um frio na espinha quando a figura se iluminou em sua frente. Era Rodrigo, mas algo estava terrivelmente errado. O olhar dele estava vazio, como se as chamas da sanidade lhe tivessem sido consumidas pela escuridão. Ele não se movia, apenas fixava os olhos nela, com uma expressão de profundo desespero. Rodrigo! Ela gritou, correndo em sua direção, mas as palavras pareceram desfazer-se em um eco distante. Clara, a voz dele saiu em um sussurro quebrado, não venha mais perto. O rosto do irmão estava coberto por uma sombra densa, e uma aura de tristeza o envolvia. Clara hesitou, a coração palpitando como um tambor ensurdecedor. Em um instante, tudo que havia sido familiar se transformou em um abismo de incertezas. O que havia acontecido? O que ele tinha visto? Você precisa sair daqui. Eles estão vindo, Rodrigo alertou, seu tom de urgência cortando como uma lâmina. A luz do amuleto na bolsa começou a pulsar em resposta àquelas palavras, uma batida quase dolorosa que parecia sincronizar com o medo que tomava conta de Clara. Mais atrás, sombras se moviam, quase como se obedecessem a um comando sombrio. Rodrigo, o que está acontecendo? Ela perguntou, o desespero se infiltrando em sua voz. O diário, ele despertou algo. Algo que não deveria ser acordado, disse ele, engolindo em seco. Precisamos ir, você não tem ideia do que pode acontecer se ficarmos aqui por mais tempo. Clara olhou para o irmão, tentando entender. Havia algo em sua expressão que a fazia se sentir apreensiva, como se as palavras que ele não estivesse dizendo pesassem mais do que aquelas que falava. O que você quer dizer? O que você viu? A expressão de Rodrigo se contorceu de uma maneira que Clara nunca tinha visto. As almas da cidade, Clara, elas estão presas aqui. Presas por essa coisa. E você, sua voz falhou, você é a chave para libertá-las. O rosto de Rodrigo se iluminou momentaneamente com a luz do amuleto, revelando marcas profundas em sua pele, como se houvesse lutado em batalhas mais sombrias do que aquelas em que os olhos dela eram capazes de ver. Você não deve tocar no livro. Caso contrário, a cidade vai querer você também. E elas têm fome. Nesse momento, um rugido profundo ressoou, fazendo o chão tremer novamente. A estrutura da sala começou a ondular, como se estivesse viva. Clara olhou para trás, assustada, e o pavor tomou conta dela. Na luz tênue, sombras se contorciam, aproximando-se com movimentos taxativos. Venha comigo! Rodrigo gritou. Clara hesitou, ainda em dúvida, mas a urgência na voz dele a forçou a agir.
Juntos, começaram a correr. Mas conforme avançavam, Clara percebeu que as sombras se intensificavam. Elas se estendiam em tendões ora invisíveis, puxando-a de volta. A sinfonia de gritos aumentou em intensidade, torturantes e insuportáveis, misturando-se ao bater do seu coração. Não olhe para trás! Não olhe! Rodrigo ordenou, puxando-a pelo braço. Foi quando Clara viu. Ao seu redor, figuras encapuzadas emergiam da escuridão, seus rostos cobertos por máscaras grotescas. Os olhos vazios, impenetráveis, brilhavam com uma fome insaciável. A cidade, sua cidade, parecia trabalhar contra eles, como se quisesse que tudo acabasse em desespero. Enquanto a corrida se intensificava, um pensamento passou por sua cabeça. E se a chave para a libertação de Rodrigo fosse o mesmo objeto que o havia aprisionado? Seria ela capaz de enfrentar essa realidade se ainda houvesse uma chance de salvar seu irmão? Com essa dúvida pesando como uma tonelada, Clara escutou o sussurro mais uma vez, agora mais claro e cortante do que antes. A verdade está nas sombras, mas as sombras querem a verdade. O que mais estava prestes a se revelar? Desesperada, ela parou, olhando para as sombras e suas formas deformadas. Seria coragem ou loucura? Mas acima de tudo, qual o preço para descobrir os segredos que a escuridão escondia? Clara parou, presa entre a corrida desenfreada e a tentação de desvendar o mistério que pulsava em sua mente. As sombras dançavam ao redor, se contorcendo como serpentes, ansiosas por engoli-la. O coração dela acelerava, e uma onda de frieza subia pela espinha. Clara! Rodrigo gritou, angustiado, sua mão segurando o braço dela com força. Não faça isso! Você não tem ideia do que está por trás dessas sombras. Mas a voz do irmão foi abafada pelo grito ensurdecedor que explodiu atrás deles. As figuras encapuzadas se moviam rapidamente, uma massa indistinta de desejos irrefriáveis. Clara sentiu o repentino impulso de tocar no diário e descobrir a verdade contida em suas páginas surradas. Era uma chamada sedutora, uma promessa de poder, mas também de risco. Um som metálico cortou o ar, como se uma porta estivesse se abrindo, revelando um espaço para onde as almas atraídas pela escuridão poderiam escapar. Clara olhou para Rodrigo, sua expressão de horror refletindo a intensidade do momento. Ela viu a luz do amuleto intensificar-se, quase tangível, como uma chama incontrolável. Eu vou! O impulso tomou conta de Clara, e antes que pudesse pensar duas vezes, ela correu na direção oposta, em busca do diário. Clara, não! Rodrigo gritou em desespero, mas o eco da voz dele parecia se perder entre o som crescente das sombras que a cercavam. O ar ao redor dela parecia carregado, denso como nevoeiro, enquanto as figuras encapuzadas se aproximavam, seus olhos insaciáveis brilhando na penumbra. Clara sentiu um calafrio. Ela teve uma visão, as almas, presas na cidade, clamando por libertação, e entre essas almas, algo ou alguém que ela conhecia. A ideia a golpeou com um peso esmagador. E se o que ela procurava não fosse apenas a verdade, mas uma ligação ainda mais profunda com seu passado? Que segredos seu irmão escondia? Que pactos inimagináveis ele havia feito? Com um misto de anseio e apavoramento, ela chegou até o diário, suas mãos tremendo ao tocá-lo. Ao abri-lo, as páginas pareciam brilhar com uma luz própria. Clara começou a ler as palavras que dançavam diante de seus olhos, formando imagens vívidas das almas perdidas e das promessas de liberdade. É claro, à medida que a narrativa se desenrolava, a escuridão à sua volta também se intensificava. Rodrigo apareceu de relance, ofegante e frustrado. Clara, você não sabe o que está fazendo. Ele olhou fixamente para o livro, uma expressão de pânico emergindo em seu rosto. Se você invocar isso, tudo estará perdido. As vozes das almas, antes distantes, agora ecoavam em seus ouvidos, implorando numa mistura de desespero e esperança. Clara hesitou, a batalha entre o desejo de descobrir e o instinto de proteção se desenrolando como uma tempestade dentro dela. Quebre o ciclo, Clara. Rodrigo urgiu, tentando alcançar o diário, mas as sombras se tornaram mais rápidas, entrelaçando-se ao seu redor, como se soubessem que o momento decisivo estava próximo. O diário parecia pulsar em resposta aos apelos, e Clara teve certeza de que a chave estava ali. Com os olhos fixos em Rodrigo,
Ela sentiu a luz do amuleto queimar nas palmas de suas mãos. Eu sei que existe uma maneira de salvar você e as almas. Eu preciso saber. O rugido das sombras novamente reverberou, empurrando-a com uma força aterradora. Ela se virou, arfando, e viu as figuras mascaradas que agora se aproximavam, o desespero em seus rostos inspirando terror. Você só vai trazer mais dor. Uma delas gritou, sua voz ecoando como um lamento. Clara apontou o diário para frente, as páginas tremendo como se soubessem que sua existência estava prestes a mudar. A cidade parecia querer engoli-los, mas ela estava determinada a mudar o destino daquela noite. Com um grito, ela começou a ler em voz alta, palavras de poder enraizadas no papel. Mas a cada sílaba, a escuridão também respondia, uma força opressiva que estava prestes a liberar algo muito mais terrível do que qualquer um poderia imaginar. E naquele momento, Clara soube que a verdade poderia ser a chave, ou a própria condenação. O que mais estaria por vir? As palavras de Clara ecoaram pela cidade como um cântico antigo, reverberando nas paredes de pedra úmidas e impregnadas de desespero. A atmosfera ao redor dela parecia vibrar, como se o próprio ar estivesse vivo, pulsando à medida que sombras mais densas emergiam das fendas da escuridão. Ela percebeu que a ligação entre o diário e o que acontecia ao redor estava se tornando cada vez mais clara, mas ao mesmo tempo, mais aterradora. Clara, não! Você não pode fazer isso! Rodrigo gritou, seu rosto pálido refletindo uma mistura de medo e determinação. Porém, seu corpo estava preso, imóvel, como se uma força invisível o mantivesse no lugar. As sombras começaram a sussurrar, suas vozes finas e persuasivas se entrelaçando aos gritos distantes que se fundiam em um único clamor de desespero e raiva. Enquanto Clara continuava a leitura, as sombras ganharam forma, contornos definidos e sinistros. Eram mais do que apenas figuras, eram almas perdidas, escravizadas por promessas não cumpridas. Clara sentiu um arrepio percorrer sua coluna, enquanto uma dessas almas se destacou, seus olhos negros fixados nela com um reconhecimento perturbador. Ajude-nos! A alma murmurou, sua voz como um sussurro gelado. Quebre o ciclo. Libertação, exigimos libertação. Uma sensação de pânico tomou conta de Clara. As imagens da cidade, dos moradores que uma vez viveram ali, começaram a inundar sua mente. Ela viu rostos conhecidos, almas aprisionadas há muito tempo, e em cada uma havia uma história de dor e abandono. Com cada palavra que Clara pronunciava, mais fragmentos de lembranças surgiam, momentos de felicidade que se transformaram em tragédias. Rodrigo, tentando se soltar de suas correntes invisíveis, gritou, Clara, você não sabe o que está fazendo. Você vai soltar algo muito pior do que você imagina. As figuras encapuzadas começaram a avançar, seus movimentos quase hipnóticos, mas Clara estava imersa em um mar de revelações, as palavras do diário a guiando como um farol na escuridão. Ela sentiu a conexão com aquelas almas e a culpa deslizar sobre ela como uma segunda pele. Apesar do aviso de Rodrigo, havia algo irresistível na ideia de libertá-las. De repente, o diário reagiu. A luz emanada por suas páginas tornou-se intensa e ofuscante, envolvendo Clara em um brilho quase celestial. As sombras hesitaram, flutuando como folhas ao vento, e a cidade parecia estremecer como uma criatura prestes a se revoltar. Liberdade! Clara gritou, sentindo o poder pulsar em suas veias. Mas então, um grito cortante despontou das sombras. Você não pode nos libertar! Você nos trairá! O som era um eco terrível de advertência, e Clara teve certeza de que algum tipo de traço maligno a observava, esperando um momento em que ela pudesse falhar. À medida que os gritos se intensificavam, as paredes da cidade começaram a ruir. Clara chegou ao ponto culminante do ritual, a luz do diário brilhando cada vez mais forte, quase insuportável. Quebra, em nome da verdade, sua voz ecoou, e em uma fração de segundo, a escuridão pareceu absorver tudo. Rodrigo conseguiu finalmente se libertar, correndo em direção a Clara, mas um vórtice começou a se formar, puxando as sombras e as almas em uma dança frenética. Ele chegou a vê-la, firme contra a erupção de forças, mas algo cruel e desconhecido gritou de dentro do vórtice, mantenha-se longe dela. Com um último lampejo, Clara fechou os olhos, e o diário explode em chamas, deixando um rastro de cinzas e luz.
Naquele instante, a cidade pareceu congelar. O que aconteceria a seguir? Rodrigo viu Clara sendo puxada, quase como um imã, em direção ao abismo. E naquele momento, enquanto o mundo ao redor dele se despedaçava, Clara teve uma visão amarga. Ela não estava apenas invocando as almas, ela estava se unindo a elas. O preço a ser pago era enorme, e ela percebeu algo catastrófico espreitar no fundo de sua mente. O que verdadeiramente seria libertado? E se, ao buscar a verdade, ela acabasse se tornando a própria condenação? Não! Rodrigo! Gritou, mas a voz dele se perdeu em meio ao caos. E o que restava naqueles instantes finais era um acúmulo de gritos, sem saber qual seria o destino deles. A cidade esperava, ansiosa por um desfecho. A luta ainda não havia terminado, e Clara ainda tinha um segredo a desvendar. O vento uivava, arrastando folhas mortas pelas ruas em ruínas da cidade. A luz do dia tinha desaparecido, deixando um crepúsculo permanente, como se a própria terra estivesse em luto pela destruição causada. As sombras que circundavam Rodrigo se tornaram mais densas, mais ameaçadoras. Ele sentiu um frio percorrer sua espinha, um aviso de que o perigo não tinha desaparecido. Clara! Sua voz parecia ecoar em um abismo, perdida em meio ao lamento conturbado das almas que se agitavam ao seu redor. A imagem dela, consumida pelas chamas do diário, ainda queimava em sua mente. Ele se perguntou se tinha tempo. Tempo para salvá-la, tempo para descobrir o que realmente havia sido libertado. Uma onda de pânico crescente o forçou a se mover. Ele precisava entender o que tinha acontecido, qual era a essência daquela escuridão que agora espreitava na cidade. As vozes das almas misturavam-se às suas lembranças, murmúrios incessantes que arrastavam fragmentos de seu passado. Cada passo em falsa segurança era acompanhado por risadas inquietantes. Rodrigo sabia que havia cruzado um limiar, e a dúvida o acompanhava como uma sombra pegajosa. Havia algo mais nesse ritual, uma aberração que ele não conseguia identificar. Quando ele alcançou o altar que permanecia em pé no centro da praça, vislumbrou o diário destruído em meio às cinzas. Fumaça ainda subia, como se as páginas, mesmo queimadas, quisessem sussurrar mais segredos. Rodrigo se ajoelhou, apanhando um fragmento que resistiu ao fogo. As letras estavam quase ilegíveis, mas havia um padrão coerente: união, sacrifício, revanche. A terreira sob seus dedos parecia pulsar, e ele sentiu uma conexão com tudo ao seu redor, uma dor familiar, um eco de sua própria luta. A cidade respirava em sintonia com seu coração acelerado. Ele estava sendo observado. Enquanto ele tentava juntar os pedaços da história, suas mãos começaram a tremer. Algo se movimentava nas sombras, e um murmúrio se intensificava. Você a chama, mas não sabe o que invoca. O aviso de uma voz conhecida tomou forma. Era a mesma alma que havia pedido ajuda antes. Libertação é o que desejamos, mas a verdade é um fardo maior do que se imagina. Rodrigo se virou, procurando por Clara nas trevas, mas tudo o que encontrou foi uma tela de sombras se agitando, como se o próprio espaço estivesse vivo. Onde ela está? Gritou, com os olhos ardendo de desespero. O rosto da alma projetou-se da escuridão, e os olhos fundos fixaram-se nos dele com tristeza. Ela se ofereceu para nós, mas agora a linha entre os mundos se desfaz. Apenas quem deve retornar pode quebrar a maldição. As palavras sussurradas do espírito eram carregadas de um peso profundo. Rodrigo sentiu uma realidade aterradora se formando. Não se tratava apenas de Clara, mas de todos os que haviam sido amaldiçoados nesse lugar. O chão tremeu sob seus pés e Rodrigo se levantou, determinado a agir. Lembrou-se do que Clara havia lido, já imaginando uma forma de revertê-lo. As almas estavam à procura de um novo começo, mas o preço era alto. Ele precisava de coragem, acima de tudo, precisava saber se estava disposto a pagar. Rodrigo olhou para a escuridão fervilhante, sentindo seu coração pulsar no ritmo caótico do mundo que cercava. Eu não vou deixar você para trás, Clara. Vou trazer você de volta, custe o que custar. Nesse instante, as sombras pareceram se erguer, formando um círculo em torno dele. Um eco profundo, quase como um riso, reverberou nas paredes da cidade. A decisão foi tomada. E então, um novo sussurro começou a invadir seus pensamentos,
sugerindo que um propósito obscuro o aguardava. Seu corpo começou a se mover involuntariamente, levando-o em direção ao altar, as almas dançando como mariposas em torno da chama a ponto que estaria prestes a invocar? O verdadeiro horror da cidade estava apenas começando a se revelar, e mais uma vez, Rodrigo se perguntou se ele tinha o que era necessário para enfrentar o que se aproximava. As sombras estavam atentas, e o ciclo de desespero estava prestes a ser reescrito. Que destino aguardava Clara e, agora, Rodrigo, que se tornará parte deste conflito ancestral? Rodrigo sentiu seu corpo levitar, a força das sombras o puxando para o altar, como se um destino macabro o aguardasse. Ele tentava resistir, mas cada vez que tentava se defender, o puxão aumentava, como se as almas clamassem por sua cumplicidade. O eco do riso crescente das sombras se misturava a uma melodia de lamentos, e uma voz familiar se fez ouvir novamente. Rodrigo. O chamado era suave, mas carregava um peso imenso. Rodrigo, isso não é um jogo. Você pode sofrer consequências terríveis. Era a voz de Clara, sua amada, mas agora impregnada de um desespero palpável. Ele puxou a cabeça para a frente, tentando focar, tentando se libertar da escuridão ao seu redor. Clara! Onde você está? Eu não posso deixar você aqui. A resposta não veio. O silêncio se estendeu, pesado como chumbo, e as sombras pareciam se acomodar, quase se divertindo com seu desespero. De repente, um vento frio atravessou a praça, levantando lufadas de areia e folhas, e com ele surgiu uma figura à sua frente. Uma mulher de expressão fantasmagórica, cabelos longos e desgrenhados, como um manto de trevas a envolvê-la. Você me conhece, Rodrigo? Ela disse, seu olhar penetrante atravessando a bruma das suas memórias. Eu sou a guardiã deste lugar, e você está mais perto do que imagina. Sua escolha determinará tudo. Ele se sentiu paralisado. O que você quer dizer? Onde está Clara? A linha entre o real e o sobrenatural é tênue aqui, ela sussurrou, os olhos dela vibrando como se muitas vidas estivessem presas naquele olhar. A cada sacrifício, cada conta a ser paga, a cidade se alimenta da dor de seus habitantes. Clara se ofereceu, mas a vitória não é garantida. Suas palavras foram como facadas em seu coração. Rodrigo lembrou-se de tudo que vivia naquele lugar, o medo, a batalha constante contra um mundo que nunca mostrava clemência. Ele percebeu que havia uma escolha a ser feita, um caminho terrível que exigia não só coragem, mas uma reprovação de sua própria essência. Eu só me importo com ela. E se eu tiver que enfrentar um demônio, que assim seja. Eu trarei Clara de volta. Gritou, sua voz imbuída de uma fúria incontrolável. A guardiã sorriu, mas não era um sorriso de alívio. Era a expressão dela que parecia perpassar séculos de dor. A decisão é sua, mas lembre-se, nem tudo que está perdido é realmente achado. Existe um preço a ser pago e os arrombadores do limiar devem estar preparados para arcar com suas consequências. As sombras se agitaram, como se instigadas por sua resposta. O chão tremeu novamente, abrindo fissuras entre as pedras da praça. Um som de gritos e lamentos ecoou, um coro de almas condenadas clamando, e o vento agora trazia consigo vozes de tempos passados, fragmentos de desespero e perda. Com um grito, o altar começou a brilhar, luzes vermelhas e azuis serpenteando pela sua superfície. Rodrigo viu o rosto de Clara surgindo rapidamente, como se estivesse a um passo de ser libertada, mas também em risco de ser afundada para sempre pelas sombras que escureciam a noite. Ela parecia observar, com olhos cheios de amor e dor. Rodrigo! Ela gritou, estendendo a mão, um vislumbre de esperança no meio da tormenta. Algo dentro dele estremeceu. Mas, neste mesmo instante, uma onda fria o envolveu, e Rodrigo sentiu sua força esvair-se. Ele lutou, mas a tentação da liberação se tornava ainda mais sedutora. E então, a guardiã fez um movimento, o silêncio tomou conta e tudo parou. O grito de Clara cessou, e Rodrigo estava sozinho novamente, engolido por um mar de trevas. O que você irá fazer, Rodrigo? A voz ecoou em sua mente. Você pode mudar todo o destino, ou condená-los a um novo ciclo de horror. Quando a cinza de sombra se dissipou, Rodrigo notou algo no chão ao seu redor,
marcas, símbolos antigos, pulsando com uma luz fraca. O altar, agora reverberando com um poder crescente, parecia clamar pelo sacrifício necessário. Ele sentiu a urgência se intensificar, o peso da escolha sobre seus ombros. Era uma decisão que poderia afundar o mundo ou salvá-lo. Eu estou pronto, gritou com a voz embargada. Mas o preço seria alto. Um eco de risos e choros respondia, e, enquanto as sombras se moviam, Rodrigo percebeu que seu ato final poderia não apenas sacrificar sua vida, mas mudar o destino de todos os aprisionados naquele pesadelo. Justo quando ele estava prestes a tomar uma decisão final, uma figura emergiu da escuridão, uma presença familiar, mais grotesca. A imagem distorcida de Clara surge com uma expressão medonha. Rodrigo, você não pode me salvar. Você não sabe o que está realmente em jogo. O terror se intensificou. O que ele realmente invocou? Quebris, sombras ou vida? Rodrigo ficou paralisado, confrontando a verdade que poderia destruí-lo ou libertá-lo. As sombras dançavam ao seu redor, um sinal de que o verdadeiro jogo apenas havia começado. Clara estava no limiar, onde a luz se encontrava com a escuridão, e um tremor percorreu seu corpo. O diário, agora em cinzas, ecoava em sua mente, e uma risada macabra ricocheteava nas paredes da cidade. Como uma marionete nas mãos de um mestre sombrio, ela sentiu a pressão das almas que clamavam por liberdade ao seu redor. Lembrou-se das vozes sussurrantes, dos olhares aflitos de Rodrigo, e decidiu que seus sacrifícios não seriam em vão. Com determinação, Clara avançou, a luz do amuleto pulsando em seu peito como um farol em meio ao caos. Eu vou libertar você e todos que estão presos aqui. Sua voz ecoou, ressonando com um poder que ela não sabia que possuía. As sombras hesitaram, seu movimento se tornou lento, como se temessem o impacto de sua bravura. Rodrigo estava ali, sua figura heroica em meio à tormenta. Ele havia enfrentado a mesma escuridão, e ela percebeu que juntos poderiam reverter a maldição que pairava sobre a cidade. O poder do vínculo entre eles era inexpugnável, e Clara sentiu um calor crescente, uma força que a incitava a agir. Rodrigo, você precisa confiar em mim. Clara gritou, suas palavras atravessando a escuridão. Ele olhou para ela, e naquele instante, tudo passou a fazer sentido. Cada lágrima, cada grito, cada sombra era um reflexo da dor deles, mas também da esperança de um novo começo. Vamos quebrar essa maldição! Rodrigo afirmou, sua voz carregando a certeza de que eles poderiam superar o que quer que estivesse os prendendo ali. Com um movimento decidido, Clara segurou o espaço entre eles e começou a recitar as antigas palavras que ecoavam em sua mente, fragmentos do diário que agora era parte deles. À medida que os sons dançavam no ar, uma luz intensa começou a queimar em meio às sombras. A cidade tremeu, um chão de dor e desespero cedeu lugar a um novo cenário. Clara percebeu que as almas cercadas por penas e lamentos começaram a se agitar, e uma onda de energia os envolveu. Elas estavam despertando, e junto com elas, algo insuportável, as memórias de cada dor e cada desespero. Liberdade! As almas gritaram em uníssono, um grito ressoante que atravessou a essência da cidade. O poder da verdade envolveu a todos, empurrando as sombras para longe. A presença tenebrosa que dominava aquele lugar finalmente começou a se desvanecer, como um pesadelo acordando de um sonho terrível. Clara e Rodrigo, ombro a ombro, mantiveram seu foco em cada palavra ressoante. As sombras perderam o controle, e logo se tornaram um turbilhão de escuridão dispersa, liberando, finalmente, um espaço para a luz. Clara viu centenas de almas voando, seus rostos agora iluminados de esperança. Finalmente livres! Elas sussurraram, e a cidade, que uma vez aprisionou suas existências, agora parecia renascer. Eu te prometi que te traria de volta. Rodrigo exclamou, a confiança transparecendo em seus olhos. E naquele instante, Clara compreendeu a profundidade de seu amor e a força que isso proporcionava. Entretanto, um último resquício de maldição se opôs, surgindo em um último ataque desesperado. Clara sentiu a escuridão tentar agarrá-la, mas a luz do amuleto e o amor de Rodrigo a protegeram. Não deixe ela ir! Uma voz ecoou, uma súplica da guardiã que observava tudo de uma distância etérea. Mas Clara, decidida, levantou o amuleto com toda a força que acumulou,
e as palavras finais romperam em seu ser. Em nome de todos os que sofreram aqui, eu quebramos a corrente. A cidade explodiu em luz. A escuridão se fragmentou em partículas, e tudo que era pesado e sombrio foi iluminado pela nova vida que surgia. Clara sentiu uma onda de alívio e tristeza, a perda e a liberdade se entrelaçando, mas a certeza de que haviam vencido era inegável. Rodrigo? Seu coração parou. Ele estava ali, no centro de tudo, a energia pulsando ao redor como um abraço caloroso. A cidade renascia, um novo dia surgindo pelas ruas antes em sombra. Pessoas começaram a aparecer, despertando de um longo sono, e as contas das almas, agora libertas, vinham à tona como um hino de gratidão. Clara e Rodrigo se entreolharam, aliviados e vitoriosos, com um futuro em aberto diante deles. A cidade havia mudado, os segredos haviam sido revelados, e a história de terror e desespero agora se transformava em um conto de coragem e amor. Tudo o que importava era que eles estavam juntos, e o ciclo de dor finalmente tinha chegado ao fim. Mais, enquanto se afastavam daquele lugar, Clara olhou uma última vez para a cidade. As sombras podiam ter sido derrotadas, mas um eco de seus segredos ainda persistia nas memórias dos antigos moradores. Em silêncios sutis, Clara soube que uma nova era se aproximava, mas eles enfrentariam juntos esses desafios. Vamos, Clara. O futuro nos aguarda. Rodrigo sorriu, puxando-a pela mão. E assim, juntos, eles partiram, levando-se em direção a um novo amanhecer, com a certeza de que, mesmo nas sombras, a luz sempre encontraria seu caminho. E antes de você ir, um favor, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a nossa comunidade. Comente suas reações e teorias sobre esse final e o que você achou da jornada de Clara e Rodrigo. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Só os verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Você precisa se inscrever agora.